Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja conosco na manhã deste domingo, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Mais uma oportunidade dada por nosso Deus a nós, para estarmos juntos, você aí em sua casa, nós aqui, preparando mais uma aula em que estamos estudando uma vida voltada para Deus. Uma oportunidade extraordinária que nós temos nesta manhã. E nós vamos juntos poder estudarmos mais uma lição. E a lição desta manhã traz como tema Paixão por Santidade. E eu queria, antes de nós entrarmos na lição propriamente dita, dizer que nesta manhã você possa, junto conosco aqui, nós possamos estar atentos ao que Deus quer falar conosco, a nos ensinar, que é para isso que a Escola Bíblica Dominical serve, para nos trazer à luz da Palavra de Deus os seus ensinamentos, para que nós possamos ter uma vida de retidão diante do Senhor. E eu queria convidar você nesse momento a estar munido com a Bíblia em sua mão, você com sua família aí neste momento. Nós vamos estar em alguns minutos, compartilhando do que Deus quer falar conosco nesta manhã sobre esta lição, uma vida voltada para Deus. Nós vamos orar neste momento. Queria convidar você neste momento aí em sua casa, que você pudesse curvar sua cabeça, nós pudéssemos nos desligar de tudo que neste exato momento possa nos atrapalhar, possa tirar a nossa concentração desse momento de estudo. Eu queria convidar você nesse momento a nós orarmos, conversarmos com Deus, pedir ao Senhor que Ele abra o nosso entendimento, Ele abra o nosso coração para ouvir o seu recado através desse ensino e que Deus tenha misericórdia de nós, professores, aqueles que têm se colocado à disposição para ser um facilitador, que Deus possa nos ajudar a passar para os irmãos de maneira clara, de maneira compreensiva o que o Senhor quer dizer. E que você possa ser verdadeiramente abençoado nesta manhã com esta lição. Então, vamos orar neste momento. Eu queria falar com o Senhor, pedir que Ele abençoasse a sua vida, a minha vida, a vida da nossa igreja, a vida da Escola Bíblica Dominical, e uma oportunidade ímpar que nós, como povo dEle, possamos aprender a ter uma vida voltada para Deus. Vamos orar? Senhor Pai, nós te louvamos, te agradecemos na manhã deste domingo, para tão somente glorificar o Teu nome e dizer que o Senhor é bom, que o Senhor, nesta manhã, tem a primazia. O Senhor tem toda a liberdade de falar conosco, de nos exortar, de nos orientar. Pai, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Cristo Jesus. Nós queremos, nesta manhã, agradecer ao Senhor, Pai, por tantos benefícios que o Senhor tem concedido a cada um de nós. Temos vivido tempos tão difíceis, tempos de distanciamento, tempos de pandemia, mas temos sentido a Tua forte mão sobre nós, o Senhor nos guiando, nos orientando. Pai, muito obrigado. Nós queremos tão somente agradecer ao Senhor, glorificar o Teu nome e dizer que nós o amamos. Nós queremos que o Senhor nos oriente, o Senhor fale conosco. Essa é a oração que te faço, agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, estamos aqui tendo uma grande oportunidade. Nesta manhã, nós já estamos estudando, através de Uma Vida Voltada para Deus, um livro escrito pelo pastor John Piper, e tem sido maravilhoso a cada domingo, a cada professor aqui, trazendo para nós lições tão valiosas para a nossa vida espiritual. E não vai ser diferente nesta manhã, nós vamos ter a oportunidade de falar, trazer um tema muito importante que está nesse livro, que é paixão por santidade, não é? Então nós vamos ter uma grande oportunidade até de lembrar um pouco como foi aquele nosso início, não é? Quando a gente conheceu a Jesus, quando ninguém nunca tinha nos falado, nós não conhecíamos ao Senhor, e aí houve um despertar do Espírito Santo de Deus em nossos corações, e a partir desse dia tudo
modificou em nós, e aí começou a arder dentro dos nossos corações e nossa vida uma paixão muito grande em servir ao Senhor. E aí são etapas na vida cristã em que nós, quando não conhecemos ao Senhor, ou quando nós não vivíamos, né, de maneira correta como Deus queria, a partir deste momento começa a brotar dentro de nós uma vontade muito grande de servir ao Senhor, uma vontade muito grande em conhecer mais do Senhor, e aí isso se torna uma grande paixão, não é? Daquele novo que ainda não conhecia o Senhor. Isso começa a arder dentro de nós de uma maneira tão extraordinária que a gente começa a querer conhecer o Senhor, e aí nós vamos vendo as etapas que vão acontecendo na nossa vida, e uma delas é mudança completa de vida e ter uma vida irrepreensível diante do Senhor, e nós chamamos isso de santidade. Então nós vamos iniciar a nossa lição nesta manhã com a introdução, falando para os irmãos que uma vida de paixão contagiante por santidade, teremos a oportunidade de estudarmos juntos sobre o desejo em viver esta vida de santidade. Aprenderemos que o conceito bíblico de santidade difere do que a nossa cultura religiosa, a nossa cultura local afirma sobre isso. Muitas pessoas dizem que santo é aquela pessoa especial, né? Alguém que as pessoas olham, não há pecado na vida daquela pessoa. Olha, aquela pessoa, ela é certinha, ela é 100%. Olha, não há mácula na vida daquela pessoa. Essa talvez seja a cultura que nós temos ouvido e as pessoas têm falado e apontado sobre pessoas santas, não é? A nossa cultura meio traz isso. O que eu queria, na verdade, trazer para nós irmãos aqui é que santo não é alguém extraordinário, especial, que merece adoração ou devoção dos demais, mas sim uma pessoa comum que é apaixonada por Deus, decide obedecer à sua vontade. E eu queria muito frisar isso aqui. Olha, santo não é alguém extraordinário ou especial que mereça adoração ou devoção de outras pessoas, mas sim uma pessoa que um dia conheceu o Senhor, se apaixonou por Deus e a partir desse momento decidiu obedecer à sua vontade e viver de modo agradável a Ele. Lembre, faça uma memorização de quem éramos nós, quem era você antes de conhecer o Senhor, né? Como era a nossa vida, como nós enxergávamos o mundo, como nós enxergávamos as coisas, como as pessoas nos viam. A partir do momento que nós firmamos um compromisso com Deus de abandonar o pecado e agora ter uma nova vida, isso é uma decisão em que passa rapidamente e necessariamente por obedecer a Deus e fazer a sua vontade e viver dessa forma que agora nós optamos. Não é? Servir a Deus, nós fomos resgatados, Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus deu seu Filho Jesus por nós, se entregando por nós, né? Morrendo em nosso lugar, carregando sobre seus ombros o fardo que estava delegado a nós, que era o pecado, e a partir desse momento, não é que o pecado ele se extinguiu da nossa vida, mas nós não vivemos mais sobre o domínio do pecado. Não vivemos mais. E a partir desse momento decidimos diante de Deus ter uma vida que seja agradável a Ele em obediência e vivendo de forma a ter uma vontade diária de manter essa paixão por santidade, que é um modelo que agrada a Deus. Eu queria que você abrisse já aí sua Bíblia, nós vamos manusear vários textos na palavra de Deus, que é o primeiro deles que está aqui em 2 Coríntios 6, os versos 16 a 18, 2 aos Coríntios, capítulo 6, versos 16 a 18, que diz assim: de acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, porque somos santuário do Deus vivo, como disse Deus: habitarei com eles e entre eles andarei, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e separem-se, diz o Senhor. Não toquem em coisas impuras, eu os receberei,
e lhes serei pai, e vocês serão meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Saiam do meio deles e separem-se. Quantos de vocês podem, neste exato momento, quando eu pedi que nós fizéssemos uma lembrança do tempo em que nós ainda não conhecíamos ao Senhor, onde nós andávamos? Com quem andávamos? O que fazíamos naqueles tempos em que não conhecíamos ao Senhor? A partir do momento que conhecemos a Deus, tudo muda em nós, o Espírito Santo de Deus passa a habitar dentro de nós, em que nós começamos a ter uma necessidade, pela obediência que temos a partir de agora ao Senhor, de ter uma mudança completa de vida que verdadeiramente agrade a Deus. Um estilo de vida em que as pessoas que a partir desse momento começam a nos enxergar, eles começam a nos ver pessoas diferentes. Elas começam a observar em nós um estilo de vida, um modelo de vida que outrora eles não viam. Muitos eram conhecidos como pessoas boas, pessoas honestas, pessoas capazes, pessoas muito bem recebidas na sociedade, mas elas não tinham um compromisso com Deus. E a partir do compromisso dela com Deus, há uma verdadeira vontade dentro dela, há um ardor em nossos corações em viver uma paixão contagiante por santidade. Isso é mudança de vida. E quem provoca isso em nós, a partir do momento que nós nos decidimos a mudar de vida, em obedecer ao Senhor, é chamado um processo de santificação. Começamos a ver de que aquilo que nós fazíamos antes, aquele comportamento que tínhamos antes, aquele estilo de vida que adotamos antes, agora, nesse novo modelo em obediência a Deus, é preciso que nós tenhamos uma demonstração pública que nós, de fato, somos diferentes, que algo aconteceu em nós e que nos trouxe a esse modelo que agora as pessoas veem em nós, como vai ali um homem e uma mulher de Deus, completamente transformados. E esse texto, em 2 Coríntios 16 a 18, ele diz, saiam do meio deles e separem-se. Santidade nada mais do que é um povo visto separado de tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que não agrada a Deus, o homem de Deus transformado, um homem de Deus regenerado, um homem de Deus santo, uma mulher de Deus, uma família de Deus, uma criança de Deus, um adolescente de Deus, um jovem de Deus. A partir do momento que ele entrega a sua vida ao Senhor, ele sente um ardor em seu coração, que nós chamamos isso de paixão contagiante, que inclusive eu digo contagiante porque de fato contagia todas as outras pessoas que nos cercam e nos rodeiam, inclusive aquelas que nos observavam ou conviviam conosco anteriormente. E nesta lição desta manhã, esse texto em 2 Coríntios nos aconselha, quer dizer, nos orienta que nós saiamos do meio dessas pessoas que não cumprem ou não obedecem ao Senhor e sejamos separados para uma obra específica que é agradar ao nosso Deus. E eu queria nesta manhã convocar você a fazer grandes reflexões sobre a sua vida, que nesta manhã nós juntos possamos avaliar se nós estamos tendo ou como conseguiremos ter ou ser vistos por Deus como santos. Santos de Deus, pessoas neste mundo, mas homens e mulheres comprometidos com o Senhor. Hoje em dia é muito comum as pessoas quererem estar com Jesus e com pecado ao mesmo tempo. Isso é bem do que tem se pregado hoje em dia. Ora, pode você estar na igreja e ter determinado comportamento. Olha, não há problema nenhum. Fulano faz, por que você não pode fazer? Na verdade, eu queria deixar aqui, e a lição desta manhã nos traz bem claramente que só que este modelo não é possível. Não há como andar o pecado junto a nós se nós hoje dizemos que temos a Jesus. Ou você tem a Jesus e o serve e o obedece, e aí você busca diariamente um processo de santificação em sua vida, ou você
continua tendo uma vida de pecado o tempo inteiro e você vai deixar de usufruir dos benefícios que é servir verdadeiramente a Deus e obedecê-lo. Deus nos chama para a santificação e quando o cristão não quer viver uma vida de santidade, ele tanto não desfruta dos prazeres do mundo, não dá, e nem dos prazeres de servir a Deus. Vamos ver o que está escrito em 1 Pedro, o versos 15 e 16, 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 15 e 16, abra aí sua Bíblia e marque, vamos ver o que é que diz esse versículo, diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16, mas como é santo aquele que vos chamou. Se nós observarmos a vida irrepreensível e imaculada do nosso Senhor Jesus, a vida que ele teve, sejamos nós imitadores. Porque somos feituras de Deus, fomos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Foi para o louvor da sua glória que ele nos fez e é com o prazer que é do nosso Deus em enxergar em cada um de nós uma vida santa e irrepreensível. Aí você há de perguntar, professor, como posso eu, num mundo tão perturbado como esse, um mundo tão cruel como esse, um mundo competitivo como esse, um mundo em que nós somos tragados e cercados diariamente pelas coisas que nos convidam a ficar longe de Deus e vir para o pecado, como eu posso lutar contra isso, como eu posso ser enxergado pelo Senhor ou pelas pessoas como um homem separado, como um homem que tem uma vida separada disso tudo. Eu queria dizer, meu irmão, e trazer para você nesta manhã, é que há possibilidade sim. Somos pecadores, temos grandes dificuldades, todos temos. Mas nós precisamos ter o nosso olhar, o nosso coração, continuar deixando arder em nosso coração, através do Espírito Santo de Deus, esse modelo de santidade, a paixão por santidade, que é enxergar a vida do nosso Mestre Jesus. A vida santa e irrepreensível. A Bíblia diz que ele foi tentado, mas jamais pecou. É importante que a gente, olhando para a vida de Jesus, nos inspira a ter uma vida de retidão diante de Deus. Uma vida voltada para Deus é uma vida em que nós observamos a vida daquele a quem nós nos voltamos, que é para a vida do nosso Jesus. Uma vida em que ele demonstra diante de todos os seus atos, em de que ele jamais pecou. Ele esteve conosco aqui, se ele pôde, nós também podemos, mas com o seu auxílio, o auxílio do Espírito Santo de Deus, que possa a todo tempo nos lembrar da nossa condição de outrora. Se lá atrás nós éramos vistos ou misturados a tudo isso que está aí, hoje nós somos separados. Hoje nós temos um outro estilo de vida. Precisamos ser reconhecidos pela sociedade, pelas pessoas, pela nossa família, pelas pessoas que estão conosco, como pessoas santas, separadas, para um objetivo específico, viver uma vida de retidão diante do Senhor. Eu trago nesse momento aí na tela e vocês veem uma imagem que é como se fosse uma faixa e que nós colocássemos bem em nossa casa ou nós carregássemos a todo tempo, dizendo: eu tenho paixão por santidade, porque tenho paixão por Deus. As pessoas podem nos perguntar: poxa, mas você não era assim e agora eu tenho visto que você não é mais um dos nossos. Agora você é alguém diferente, algo em você brilha. Olha, o seu jeito de falar é outro. Olha, as suas tratativas agora são outras. A forma como você se comporta é completamente diferente. Você pode dizer: olha, eu tenho paixão por santidade, porque eu tenho paixão por Deus. A partir do momento que começamos a conhecer ao Senhor, ter intimidade com Deus, nós temos a grande oportunidade de, conhecendo a Deus, buscar diante dele ter uma vida de santidade.
uma vida santa que agrade ao Senhor, mesmo com nossas dificuldades, nossos pecados. O Senhor vai a todo tempo trabalhando nossa vida ao ponto de nós mesmos nos sentimos ruins quando erramos. Nós nos sentimos assim, bem para baixo quando nós erramos, quando nós pecamos. E é assim que acontece com a vida do novo homem, da nova mulher, quando ele é regenerado pela salvação alcançada através de Cristo Jesus. A paixão por Deus é o grande incentivo para sermos santos. E está escrito em João 14, do verso 21 ao 23, e a parte dela eu trago para os irmãos, que diz: quem tem os meus mandamentos lhes obedece, esse é o que me ama. Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, disse Jesus. Se você diz que ama ao Senhor, um dos princípios da vida cristã é obediência. Obedecer não é muito fácil para nós seres humanos, porque nós somos acompanhados do pecado desde lá do ventre de nossa mãe, e nós vivíamos, ou tivemos, ou vemos, ou estamos totalmente envolvidos com esse lamaçal que nos cerca. Mas se nós seguimos os mandamentos de Deus, se nós buscamos ter paixão em nossos corações por santidade, por certo, obedeceremos ao Senhor, e esse é o que ama a Deus. Dizer que ama a Deus também é obedecê-lo. É um dos princípios do amor, é a obediência ao Senhor, e aí o cumprimento aos seus mandamentos. Alguém que ama obedecerá a minha palavra, diz o Senhor. Paixão por santidade é como andar em santidade. A pergunta vem nesta manhã para nós de que como andar de maneira santa. A Bíblia ensina que santidade é um atributo exclusivo de Deus, mas ao mesmo tempo chama homens e mulheres de santos. A santificação é a obra que Deus opera nos redimidos, a fim de torná-los semelhantes à imagem de Cristo. Eu queria convidar você, nós vamos ler um texto relativamente grande, que está em Romanos, capítulo 8, do versículo 11 ao 29. Romanos, capítulo 8, abra aí sua Bíblia, até o verso 29, do 11 ao 29. Vamos lá, vamos ver o que está escrito aqui. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores, não à carne, para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção, de filho, pelo qual chamamos Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica como o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos co-herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos que temos
primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é a esperança por qual alguém vê como esperará. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que haverá de pedir como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual a intenção do Espírito, e aquele que, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os muitos irmãos. Meus queridos, que palavra maravilhosa que o Senhor nos traz, e nos afirmando que para ter uma vida de santidade diante do Senhor, que nós possamos ser vistos como santos, lá atrás, nós possamos ter uma vida hoje, irrepreensível diante do Senhor. E o Senhor nos chamará de santos, porque Ele vê em nós de maneira real, porque o Senhor está conosco, aonde as pessoas não estão conosco, onde os olhos julgadores não estão neste momento. E o Senhor vê a nossa retidão, o estilo de vida, a mudança que houve, a maneira como éramos e a maneira como somos hoje. O que faz com que uma pessoa seja considerada santa é possível lutar contra os nossos próprios desejos, controlar nossa mente e não pensar nas coisas que desagradam a Deus. E aí isso vem como pergunta e vai dizer a você: como eu posso ser considerado um santo? Basta obedecer a Deus, basta buscar cumprir os seus mandamentos, basta não ter vergonha de ter ou arrependimento de ter abandonado o mundo e voltar-se para o Senhor. Claro que o mundo continuará nos cobrando uma posição, uma postura, um estilo de vida daqueles que eles nos conheceram, ou ainda do modo e estilo de vida que eles ainda vivem. Mas nós temos um compromisso muito grande de que é viver agora, a partir do momento que entregamos nossa vida ao Senhor, uma vida reta, uma vida de santidade, uma vida ímpar, separada de tudo isso, por certo, impactará na vida daqueles que nos conhecem, daqueles que ainda não conhecem a Deus. Nesse livro, o autor John Piper, ele nesse capítulo específico, que é o capítulo 27 desse livro, Uma Vida Voltada para Deus, ele faz, na verdade, uma alusão a uma série de pessoas que ele conviveu, e uma delas ele destaca, que é um homem, um pastor, um pregador, em que todos tinham esse pastor como um homem de uma vida irrepreensível. Quantas pessoas nós conhecemos em nossa igreja, na nossa vida, na nossa família, que são verdadeiramente homens e mulheres de Deus, santos, e que nós, pela vida que essas pessoas têm, nos inspiram a viver de maneira correta? Quando fazemos comparação da vida nossa que temos com algumas pessoas que conhecemos e que são verdadeiramente separados por Deus, essas vidas nos inspiram a cada dia santificar nossas vidas. Então, a pergunta é, o que faz com que uma pessoa seja considerada santa? É o seu estilo de vida, é a maneira como você se comporta, é a maneira como você, a partir do momento do compromisso com Deus, você se posiciona. Todas as pessoas farão a comparação de quem era você antes, quem é você hoje. E ali ele pode dizer, e nós podemos dizer, e muito mais o nosso Deus pode dizer, esse eu conheço, porque esse é santo. Esse é um homem e uma mulher de Deus que tem buscado a minha face e tem se dobrado diante do Senhor. E dizer para você que é possível lutar e é possível permanecer limpo num mundo tão sujo como o nosso. Você pode estar se perguntando, mas como eu posso, se as outras pessoas, elas deveriam ser também limpas e santas? Faça a sua parte. Você foi convocado, você foi
Você foi agraciado com o Senhor a partir do momento que você abriu seu coração para que o Espírito Santo de Deus fizesse uma obra magnífica na sua vida, de que você pode sim ser alguém no meio de uma geração perversa, cruel, uma geração mergulhada no pecado, você ser um destaque. Você ser alguém que será visto como alguém separado, alguém santo. Faça isso, busque. Na manhã deste domingo, nós estamos tendo a grande oportunidade, nesse estudo da Palavra de Deus, através de uma vida voltada para Deus, de que nós podemos, numa geração, num mundo cruel como esse que vivemos, ter uma vida separada e irrepreensível. Eu queria, nesse momento, ler com os irmãos que há sempre uma pergunta que as pessoas fazem o tempo inteiro sobre o que é santidade, né? As pessoas sempre perguntam, mas se você está vivendo uma vida assim, é somente isso que você... Não, santidade significa estar separado para Deus. Às vezes há pessoas que nós conhecemos que são pessoas que não conhecem a Deus e têm uma vida, eu já falei isso aqui várias vezes, eu conheço até algumas delas, que têm uma vida no mundo assim, irrepreensível, comportamento exemplar. Mas que nós falamos de santidade, uma vida separada para Deus. Há uma diferença muito grande daquele homem que tem puramente um bom comportamento. Você já viu pessoas quando dizem assim, olha, eu vou para o céu porque eu nunca matei, eu não roubei ninguém, eu nunca defraudei ninguém, eu sempre cumpro minhas obrigações, eu sou pagador de meus impostos. As pessoas sempre associam a sua vida terrena aqui, como se, de fato, são questões muito importantes para uma sociedade, mas que nós estamos falando de que vida de santidade, uma vida separada para Deus, com Deus e para Ele, para que o mundo veja que a nossa vida se separou por causa do sacrifício de Jesus na cruz, pela salvação que nos foi outorgada, nós, a partir daquele momento, nos separamos do mundo e essa separação é para Deus. E aí a pergunta é, o que é ser santo? Ser santo significa ser separado do restante das coisas, das pessoas. Então Deus é perfeitamente santo, porque também chama e espera que os seus filhos vivam em santidade. Então não adianta por simplesmente dizer, olha, a partir do momento que eu aceito ao Senhor, eu quero viver com o Senhor, mas me deixa eu começar a selecionar as coisas que eu vou abandonar, mas tem algumas outras que eu não gostaria de abandonar. E, de fato, a vida separada para Deus é uma vida de abandono completo daquelas coisas que não agradam ao Senhor. Então, uma vida de separação absoluta. E é possível ao ser humano comum ser visto como um cristão. E eu queria trazer essa palavra para você, porque muitas vezes o que nos impede de ter uma vida de retidão diante de Deus é quando ficamos o tempo inteiro olhando para trás, olhando para o tempo, para as pessoas, para a maneira como nós vivíamos, e agora nós somos convocados a olhar para frente, para as coisas, todas essas coisas ficaram e agora nosso alvo é o céu. E a partir do momento que temos o céu como alvo, aquela paixão do primeiro amor em que nós conhecemos ao Senhor, é preciso que isso continue efervescendo em nós e que nós possamos a todo tempo lembrar que nós temos uma paixão muito grande pelo Senhor e por isso precisamos ter uma vida santa. Em Gálatas 5, versos 17 a 23, abra aí sua Bíblia, no livro de Gálatas 5, capítulo 5, versos 17 a 23, vamos ler juntos. Você é em sua casa e nós aqui. O texto começa assim: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E os dois se opõem um ao outro, porque não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus.
Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Verso 23. Contra estas coisas não há lei. Se nós separarmos aquelas coisas, ali foi apenas uma relação tirada de um monte de coisas que não agradam a Deus. Se nós nos afastarmos dela, se nós buscarmos auxílio do Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos a partir de agora uma vida voltada para Deus, uma vida separada para Deus, uma vida que vai refletir esse Deus que hoje cremos. Por certo, muitas vidas serão impactadas, porque eles verão esse resultado, que é o fruto do Espírito nas nossas vidas, que é o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fé, a mansidão. Tudo isso vai inspirar as pessoas que vão ver em nós todos esses benefícios, não é? Que esses atributos de Deus em nossas vidas. Então, a convocação dessa manhã, meu irmão, é que nós possamos fazer um acerto, um concerto com Deus, uma mudança de vida a partir do momento que aceitamos ao Senhor, mas ainda precisamos mortificar, quer dizer, tirar de nós um monte de coisa que não agrada ao Senhor. Esse é um processo de santificação. E buscar ao Senhor para que Deus veja em nós e nos considerar como santos e separados para o louvor da sua glória. Aqui o slide número 8, eu trago para os irmãos aqui, paixão por santidade. Teremos a oportunidade de estudar sobre essa paixão a Deus e necessitamos buscar a Deus, pois é possível adquirir essa paixão. Não podemos deixar passar essa grande oportunidade. Ora, se nós vivíamos no lamaçal do pecado, vivíamos excluídos de Deus e agora estamos com o Senhor e por adoção agora não somos mais somente criatura e agora filhos de Deus para viver com Ele e uma vida separada para Ele, nós temos agora de buscar ter diante do Senhor uma série de atitudes. E nesta manhã eu convoco os irmãos para que nós façamos aqui uma reflexão sobre isso. Santidade. Paixão por Deus exigirá de nós sinceridade e intensidade. Exigirá de nós também perseverança, porque o mundo nos cobrará um retorno, uma volta a tudo aquilo que nós vivíamos no passado. Também santidade exigirá de nós que nós tenhamos uma vida de humildade, de reconhecimento da nossa pequenez diante da grandeza do nosso Deus. Santidade também exigirá de nós, os processos de santificação, uma dedicação em vida separada a Deus em oração. Em busca de intimidade com Deus, quando você tem a grande oportunidade de conversar com Deus, tirar tempo para essa intimidade com Deus, confessar os seus pecados, falar para o Senhor das suas necessidades, orar pelos seus irmãos, pelos projetos de Deus, pelas coisas de Deus. E isso é ter uma vida santa diante do Senhor, porque o Senhor, por certo, observará e nos verá como homens e mulheres de Deus santos e separados para a sua obra. E temos também uma paixão por Deus, exige de nós arrependimento diário. Arrependimento diário. É como se nós a todo tempo lembrássemos do tempo em que nós não usufruímos desse benefício de servir ao Senhor. E agora temos. E agora estamos próximos a Deus, conversando com Ele através da oração, tendo uma vida seguindo à frente, perseverando o céu, buscando diante do Senhor uma vida de sinceridade, com intensidade e nos arrependendo diariamente. Então, essa é uma das sugestões do autor, pastor John Piper. Uma vida voltada para Deus é que nós tenhamos uma necessidade, sintamos uma necessidade em buscar diariamente todas essas coisas que foram colocadas aqui neste momento. Nesse slide número 9, andando na verdade.
Na verdade, o texto aqui que nós vamos trazer nesse momento, ele faz uma alusão à vida em que os fariseus praticavam e eles chamavam aquele estilo de vida de justiça, quer dizer, na frente das pessoas eles tinham um estilo de vida em que ele em público faziam todas as coisas que agradavam as pessoas e elas achavam essas pessoas como maravilhosas, eram pessoas sérias e certas, não é? Porque elas faziam as coisas em público que demonstravam ser pessoas muito corretas. Mas no privado elas demonstravam completamente diferente disso, quando elas estavam fora da lente dos olhos das pessoas, né? Eles faziam para se amostrar, quer dizer, elas faziam para que as fossem enaltecidas por suas atitudes públicas, né? Eles ensinavam os outros a serem santos, mas não eram quando estavam de maneira secreta. Eles praticavam justiça para receber o louvor dos homens. Jesus nos ordena praticar a justiça em público e também no privado. Ordena-nos a sermos santos como Ele é, quer alguém esteja vendo ou não. Precisamos fugir da tentação quando estamos completamente sozinhos ou também em grupos. Conclama-nos a sermos puros em nossos pensamentos e nossas ações. Ser santo diante de Deus, um dos princípios da santidade é que quando você tem uma intimidade muito grande com Deus, você o busca diariamente, você sabe que os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Você já não age de maneira como os fariseus faziam, que em público eles se demonstravam puros e homens retos e reconhecidos e aplaudidos por todos, mas bastava não estar na presença ou os olhos das pessoas, tinham um comportamento, um estilo de vida completamente diferente. Então é preciso que nós sejamos vistos como santos, mas santos, separados e irrepreensíveis diante do Senhor. Alguns cuidados precisamos ter nessa busca, nessa caminhada por santidade. Santidade não é ser superior às outras pessoas, por isso que nós dissemos nesse momento que é preciso que nós tenhamos humildade em nosso coração, porque muitas vezes algumas atitudes, elas são atitudes como de alguns fariseus, né? Aquelas atitudes que em público parecem pessoas tão separadas e santas, sem nenhum pecado. Ninguém é melhor que os outros por orar mais ou ler a Bíblia mais do que outras pessoas. Somos santos por causa da graça de Deus. Não porque fizemos por merecer. Devemos nos esforçar para viver de maneira santa, mas isso não nos dá o direito de desprezar os outros. Isso, na verdade, é um recado de Deus para nós quando vivemos em grupos ou vivemos em comunidade como igreja, por exemplo, que muitas vezes queremos nos destacar dos demais e aí mostramos sempre aquele ar de mais crente do que os outros. E se não tivermos cuidados em querermos demonstrar que somos mais santos do que outras pessoas, chegamos a um estágio em que a Bíblia nos chama de juízes. E juiz só é um. Porque a partir do momento que nós não olhamos ou não temos uma vida de humildade diante de Deus, mas nos consideramos santos e porque temos um estilo de vida que aparenta essa santidade, muitas vezes começamos a dizer que outra pessoa não é santa. Porque não a vemos orando, porque não a vemos lendo a Bíblia, porque nós começamos a... Então, esse passa a não ser santo, mas sim julgador das coisas. Santidade também não é se isolar do mundo. Deus nos tirou do mundo e precisamos aprender a conviver com a sociedade, mas é de uma forma que interagimos com o mundo que vai marcar essa diferença. Somos chamados para sermos luz em um mundo de trevas. Separados para Deus não significa isolados do mundo. Precisamos não viver como o mundo vive, ter uma vida de separação para Deus e por certo, isso fará toda a diferença na análise da forma como as pessoas nos verão como santos diante de Deus. Nos tornamos santos à medida que nos separamos do pecado. Pecado é a transgressão contra Deus, uma transgressão contra a lei de Deus. É quando o ser humano, por sua livre escolha, desobedece à vontade do Senhor. Eu me torno santo à medida que me disponho a obedecer à vontade de Deus e me separo para Ele.
O grande propósito e motivação para a santidade é Deus e o experimentar em sua presença. Eu me separo do pecado para estar com Deus. Eu tenho paixão por santidade porque tenho paixão por Deus. A partir do momento que conhecemos ao Senhor, buscamos conhecer ao Senhor, arde em nosso coração um desejo muito grande de viver como Ele nos orienta, a viver como Ele nos ordena através dos seus mandamentos. Slide número 12, a religião não nos faz... Vamos lá, a religião não faz do homem um santo. E sem santificação ninguém verá a Deus. Vamos ver o que está escrito em Hebreus 12, 14. Segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Olha, se está escrito de que sem santificação ninguém verá a Deus, está aí um grande momento e oportunidade para você fazer uma grande avaliação de sua vida. Se você quer estar com o Senhor, você quer garantir a sua salvação, sem santidade não há como ver ao Senhor. É preciso que a partir do momento que a gente internaliza isso e busca ter uma vida de separação com Deus, por certo, nós veremos ao Senhor. Deus mandou Israel obedecer aos seus mandamentos para serem santificados. Vamos ver que está em Levítico 27 e 8, diz: portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor, o vosso Deus, e guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Nós estamos chegando ao final da nossa lição nesta manhã e eu queria concluir esta lição trazendo para os irmãos de que quanto maior deve ser nossa paixão por santidade, devemos ser santos e justos em todas as nossas áreas da nossa vida. Não há como ser santo no trabalho e não ser na família. Não tem como ser alguém tido como santo na igreja e não ser reconhecido santo no lugar onde você convive, no seio da sua família. Não tem como. Você é homem de Deus e uma mulher de Deus separado para uma vida de santidade diante do Senhor em todos os lugares, em todos os momentos. Palavras torpes, piadas sujas, fofoca, difamação, todas essas coisas deveriam ficar longe dos nossos lábios, longe de nossas atitudes, porque todas essas coisas, por certo, não agradam ao nosso Deus. E eu queria, por fim, trazer 6 importantes princípios bíblicos sobre santidade. O primeiro deles é santidade é ser como Jesus. O primeiro deles é ter uma vida santa, é olhar para a vida do nosso mestre e ter nele o grande exemplo para seguir, para obedecer. O número 2, santidade é propósito de Deus para os seus filhos, para a sua família, para as pessoas que lhe rodeiam. Porque a partir do momento que as pessoas têm você como exemplo, você como mudança de vida, por certo, impactará na vida de todos os seus e principalmente nos da sua casa. Santidade é algo muito bom, meus irmãos. Não é algo que você possa dizer a partir do momento que eu tinha uma vida alegre e agora eu vim para aquela vida de santo. Não. Ser um homem ou uma mulher santa diante de Deus é ter alegria, é ter uma vida de muito regozijo diante do Senhor. É algo muito bom. E em quarto lugar, santidade é algo integral, ou seja, do corpo e do espírito. É o estilo de vida, a maneira como nos portamos, a maneira como as pessoas nos veem, mas principalmente a maneira interior, que é onde o nosso Deus nos vê. Santidade se desenvolve em um processo, é um processo diário. Você não se torna santo pura e simplesmente porque aceitou ao Senhor naquele momento. É um processo de santificação diária, de abandono diário das coisas que lá atrás lhe impediam de ter uma vida de comunhão com Deus. Então busque cada dia ter uma vida irrepreensível diante do Senhor, porque esse é um processo que nós chamamos de santificação. E por fim, santidade se dá pelo temor que temos a Deus. Precisamos entender e reconhecer que o nosso Deus é um Deus grande, um Deus todo-poderoso, um Deus que nos exige um comportamento de separação a tudo isso que o mundo
tem nos apresentado. E que nesta manhã nós possamos ter aprendido, ou pelo menos ter internalizado em nosso coração o desejo, a paixão por uma vida santa e reta diante do Senhor. Então, que nesta manhã nós possamos firmar um compromisso com Deus. Essa é a vontade dessa igreja, essa é a vontade de Deus, essa é a vontade da escola bíblica, em trazer à luz da palavra de Deus como nós podemos ter uma vida de santidade diante do Senhor. E que Deus possa abençoar a minha, a sua vida, a vida da nossa igreja, e que no próximo domingo nós estejamos juntos na Escola Bíblica Dominical, no canal oficial de nossa igreja, e você convide outros a participar conosco, e que nós possamos agradecer a Deus pela oportunidade que tivemos nessa manhã de aprender um pouco mais do Senhor. Eu queria convidar você neste momento a nós orarmos mais uma vez, agradecendo a oportunidade que o nosso Deus nos deu de podermos estudar a sua palavra e que você possa ser verdadeiramente abençoado pelo Senhor. Curve sua cabeça, vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário por nós, o Santo, nosso Senhor, muito obrigado pelo privilégio da salvação em Jesus, e por isso nós hoje, como filhos teus, queremos renovar o nosso compromisso de santidade diante do Senhor. Pai, nos ajuda a viver num tempo, num mundo tão difícil como esse, em que nos puxa a ter uma vida de pecado, mas nós queremos dizer que nós reconhecemos que para agradar, para um dia estarmos face a face com o Senhor, é preciso que tenhamos uma vida irrepreensível, uma vida santa, uma vida separada para o Senhor. Pai, nos ajuda com este compromisso que fazemos com o Senhor neste momento. Pai, essa é a oração que eu te faço, agradecido em nome de Jesus. Meus irmãos, até o próximo domingo, assim querendo o nosso Deus.